Como fazer a caneca preta perfeita na sublimação? Um dos maiores desafios da sublimação é de fato fazer a caneca preta perfeita. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como nós fazemos aqui e tem dado muito resultado. Não existe uma técnica única e que vai funcionar sempre. Você tem que lembrar que cada marca de caneca ela pode variar um pouco a maneira que deve ser feita. Eu vou estar passando para você um conceito de como nós utilizamos aqui e que tem dado para a maioria das marcas. E como que você faz para achar o ponto certo se você trocar de lote ou de outro fornecedor. Em primeiro lugar, nós vamos mostrar como fazemos a arte, o tamanho e a impressão dela na nossa F170. Para você que tem dúvida aí se o Canva funciona, aqui é o que mais nós utilizamos, tá? Então a arte que nós vamos fazer aqui hoje, lembrando que as medidas é de 21 por 9 centímetros, deixando totalmente preto aí o fundo, tá? E nós vamos fazer a impressão no Photoshop. Então, depois que você fizer a arte aí no Canva, você vai salvar ela em PNG, por conta da qualidade que ela vai estar no computador, tá legal? Vamos salvar aqui ela então em PNG no seu computador. Depois disso, a gente leva a arte até o Photoshop e insere ela no documento A4, que é o mesmo do tamanho da folha que vai sair ali na nossa F170, legal? Nós vamos lá em arquivo então, imprimir. E depois disso, nas configurações de impressora, você deve sempre se atentar em deixar a densidade da tinta em 0%, porque a nossa F170 ela tem a opção de deixar com menos 10, e aqui nós utilizamos ela com 0 para poder sair uma impressão totalmente preta. Lembrando que aqui você seleciona o perfil de cor e tudo mais e manda para impressão. Agora que a arte está saindo aqui na nossa F170, eu quero te lembrar o seguinte: lembra sempre de verificar se a limpeza do cabeçote está feita, porque senão ela vai sair com riscos na impressão. Aqui, como ela está 100%, olha só que impressão perfeita, sem nenhum defeito. Lembrando que na sublimação, qualquer diferença na impressão pode dar uma grande diferença no resultado do produto. Depois que você fez a impressão e antes de cortar ela para pôr na caneca, lembra de dar uma esquentada dela perto da prensa para não encostar o dedo na tinta e tá manchando o seu dedo. E isso vai sair com certeza no produto. Principalmente nos produtos de cerâmica, qualquer alteração aqui vai aparecer no produto. Aqui nós utilizamos uma base de corte, uma régua de metal para não manchar a tinta da impressão, tá legal? E cortamos ela rente da impressão. Lembrando que o maior inimigo da sublimação é o clima e a umidade. Então, quanto mais seco tiver o produto para estar fazendo, melhor vai sair a qualidade dele pós-produção. Então, a primeira coisa que a gente faz na caneca é deixar ela um pouco na prensa antes de colocar o papel, porque é muito provável que, principalmente devido à umidade, ela esteja um pouco úmida e na hora que você colocar o papel, ela vai passar essa umidade para o papel. Então, independente da marca que você trabalhe, eu aconselho você fazer isso. Então, nós vamos colocar aqui por 10 segundos. Depois que você deixou os 10 segundos para tirar a umidade, você vai então colocar o papel na caneca. Vou verificar aqui o lado então da arte e vamos colocar na caneca. O que você vai fazer aqui? Ao invés de você pegar a fita térmica e colocar inteiro na caneca, de cima e embaixo, na altura dela, você vai colocar apenas uma fita aqui na lateral, tá? E você vai entender o motivo do porquê fazer isso. Depois de colocar então a fita térmica, que é só necessária, só isso aqui, tá? Você vai para a prensa. A prensa, não existe uma regra única, igual eu disse para você, porque varia de marca e modelo e lote também, até mesmo da mesma marca. Então o que nós fazemos aqui? Nós testamos o primeiro lote assim que chega e depois utilizamos ela sempre no mesmo lote, utilizamos a mesma temperatura e tempo.
Aqui, por exemplo, devido à temperatura, ao clima, nós estamos utilizando 215 graus e 260 segundos para fazer a prensa, tá? Então, o que a gente faz? Depois que a gente testa no lote, a gente anota esse tempo e temperatura e leva isso para até acabar o lote. Depois chegar um novo lote, nós testamos com o mesmo. Se for necessário, faz alguns ajustes. Para ver se continua com o mesmo tempo e temperatura. Então vamos para a prensa. Lembrando que a pressão deve ser média forte. Outro detalhe muito importante é você deixar sempre a beirada da caneca, o fundo dela, mais para dentro da prensa e não por igual aqui no meio. Por quê? Porque o fundo da caneca ela é mais grosso, então ela demora mais para esquentar. Então, quanto mais você deixar ele para dentro, melhor para ele pegar a temperatura, esquentar, porque é onde mais falha, é o fundo da caneca. Agora que finalizou, você vai entender o porquê que eu disse de deixar a fita apenas aqui na lateral, tá? Porque com a pinça, você pode chegar aqui no papel e olhar se ela ficou pronta. Aqui ela soltou, mas você pode colocar uma fita maior para ver antes se está feito, principalmente embaixo da caneca, tá? Porque em cima geralmente ela fica, mas aonde falha geralmente é aqui embaixo por conta da espessura da caneca aqui embaixo. Depois disso, basta colocar na água. Agora que terminou, tá? Que terminou o tempo, já coloquei na água, tinha verificado se tinha ficado bom. Olha só como ficou, tá? Pretíssima, perfeita. Lembrando que o que você deve fazer é nunca tentar mais de uma vez a mesma caneca se deu errado o processo. Você tem que mudar alguma coisa. Se não deu certo, se ficou avermelhado, é a temperatura, tá muito quente, diminui. Ou o tempo, você precisa deixar um pouco menos. Se for deixar a temperatura mais alta, menos tempo. Se for deixar a temperatura mais baixa, mais tempo. Então você tem que testar no seu lote até dar certo. Só que esse processo que eu te passei é o mais viável de dar certo. Porque antes de você tirar o papel, você vai verificar para não perder a caneca e voltar ela ali. Então você coloca uma fita ainda maior aqui na lateral para ela não soltar igual ela soltou aqui na hora que eu fui te mostrar. E aí você vai utilizar esse processo para achar o ponto e daí seguir esse mesmo temperatura e tempo para todas as canecas desse lote que você tem. Outra coisa que você pode fazer, depois que você já descobriu o tempo e a temperatura certa para esse lote que você está trabalhando, não precisa toda vez ficar verificando se deu ou não certo a estampa. Você pega direto da prensa e coloca direto na água com o papel e tudo, porque você não vai precisar checar, eu te garanto. Aqui nós fazemos centenas dessas canecas todos os dias e nós não ficamos checando se deu certo ou não, uma por uma. Depois que deu certo o mesmo lote você pode seguir mesmo a temperatura e tempo. Seguindo esses processos, eu te garanto que você vai ter aí a caneca preta perfeita. Gostou do vídeo? Lembra de curtir, se inscrever e deixar um comentário com a sua dúvida, porque ela pode se tornar um vídeo. Até mais!